a queda, já que tinha acontecido no Éden, ele vai lá e assassina o irmão, mais queda. E assim sucessivamente, o homem sempre descendo ao fundo do poço, queda sucessiva, queda dentro da única queda, porque perdeu Deus, somos separados de Deus pelo pecado em Adão, então agora o homem está cada vez descendo mais ao fundo do poço. E a intenção do homem sempre foi exaltar o seu próprio nome. E isso é terrível, isso é uma afronta a Deus. O que o Senhor fala lá em Isaías 42:8? Isaías 42:8. Quer ver, mostrar para os irmãos verem aqui? 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois não darei a outro. Senhor Jesus. Eu sou o Senhor e este é o meu nome, Deus falando. A minha glória, pois não darei a outros, nem a minha honra as imagens de escultura. Isso aqui foi Deus que falou. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Entendeu? O homem não pode ocupar o lugar de Deus. O ser humano, ele é pequeno. Isaías 40 fala que é menos do que nada o que somos, e ainda o que fizemos é abominação, né? Então o ser humano é como isso aqui, ó. Então, pequeno. Mas se eu colocar, que a minha mão é pequena, mas se eu colocar na frente do meu rosto, tapa toda a minha visão, embora seja uma coisa pequena, minha mão. Todo ser humano que ocupa o lugar de Deus, ele impede que as pessoas vejam a Deus. O rosto desvendado, como Paulo fala em 2 Coríntios 18, que nós temos que contemplar o Senhor como o rosto desvendado. Entendeu? Então o homem não pode ocupar o lugar de Deus. E aqui foi o que eles quiseram fazer. Então ali, quando Deus confundiu, né, a linguagem, a palavra Babel significa confusão, porque ali houve uma confusão que ninguém entendeu, mais ninguém. Deus confundiu a linguagem, certo? O mundo dizia, manda tijolo, o cara mandava água, manda betume, o cara mandava não sei o quê, entendeu? Porque eles não se entenderam mais. E isso foi uma intervenção divina. Então sempre quando o negócio está ficando muito fora do controle, digamos assim, Deus tem que vir intervir. Como hoje, nos dias que nós estamos vivendo, está totalmente fora de controle em todos os aspectos. O mundo ímpio e o mundo cristão. Irmão, ninguém entende mais nada. É uma Babel sem fim. É uma confusão sem fim. Ninguém entende mais ninguém. Briga, contenda, facção, divisão, entendeu? Proselitismo. A coisa que mais existe é o tal do proselitismo. Pessoas tirando pessoas de onde estão para trazer para o seu convívio, para aumentar o seu grupo no sentido financeiro, principalmente, né? Então, hoje nós fizemos dia de Babel. Dia de Babel, como lá naquela época, né? Deus confundiu todo mundo. Então a palavra Babel, depois surgiu a Babilônia, né? É do mesmo princípio, né? Queria volta um pouquinho ali, irmão André, para nós ler alguns versículos ali, ó. Senhor Jesus. É o primeiro versículo aqui, não, aí ó, Gênesis 11. Então aqui nós lemos ali, ó, né? Nós já lemos esses versículos aqui, a origem de Babilônia. Então ela foi lá, né? A origem de Babilônia foi lá, ó, né? Em Gênesis capítulo 11. E não quiser, aí ó, nós já lemos esses versículos, pode passar, irmão André. Senhor Jesus. Pode passar. Então esse desenho até ficou mais ou menos sobre a Babilônia, né? Sobre a Babel lá, né? Senhor Jesus. Agora vai entrar na internet. Senhor Jesus. Essa parte? Não, era lá que os versículos nós só lemos um no começo. Vim de confundido lá atrás.
Você Ó. vai ler tudo na Bíblia. Tá, já lemos tudo, a gente É. pensou por toda a superfície, tá. Você já passou todos. Tá, pode, então, beleza, né? Ó, a internet de volta à Torre de Babel, a língua do Google, né? Ó, que os irmãos quiserem ver ali meus óculos, pra... só se eu chego perto, só perto. Quem é que está com a vista mais boa? Ai, Senhor Jesus. Quer ver aqui, ó. Aqui, ó. A tradução quase instantânea de texto para 52 línguas é apenas o primeiro passo rumo a um comunicador universal em que o idioma deixa de ser uma barreira e passa a ser o portal do grande encontro de culturas. Né? Foi essa pessoa que escreveu isso aqui. Entendeu? Isso aqui hoje não, isso aí não precisa nem falar sobre esse assunto aí, né? Porque meu Deus, hoje a tecnologia é uma coisa espantosa. E também, na verdade, é uma referência ao tempo do fim, quando o Senhor falou pelo profeta Daniel, né? Que nos últimos tempos a ciência, o saber se multiplicaria ao extremo, né? E realmente, quando isso estivesse acontecendo, o tempo do fim tinha chegado, né? O tempo do fim tinha chegado, né? Isaías 13:19, lá o Senhor fala, ó, a Babilônia é a joia do reino, a glória e o orgulho dos caldeus, ó. A Babilônia, ela é a joia dos reinos. Então, a Babilônia, no sentido, na época lá, aqui existe alguma localização, né? Mas nós não vamos entrar em detalhes nesses mapas, irmão, porque isso aí não levaria nós a nada, né? E existe também muita questão de tempo, de datas, que também a gente não vai conseguir absorver tudo isso. Pode deixar ali, irmão. Né? Ó, na história, né? Não a Babel, a Babilônia, né? A cidade de Babilônia lá, né? Os seus palácios, né? O primeiro rei foi esse cara aqui, ó, entendeu? Hammurabi, o primeiro rei conhecido que codificar leis e criou códigos de Hammurabi. Né? A duração aproximadamente, né, de 1000 anos. Povo avançado no conhecimento, ó, quando surgiu. A agricultura, arquitetura, astronomia, direito, influência na cultura moderna, divisão do dia em 24 horas, divisão de horas em 60 minutos. Tudo foi lá no surgimento da Babilônia. Nós sabemos que um que governou a Babilônia por muito tempo foi o rei Nabucodonosor, né? Israel teve escravizado por 70 anos na Babilônia, né? E Deus castigou eles lá na época que Nabucodonosor governava, né? E por causa do pecado deles lá de muita idolatria, muitas coisas terríveis que Israel praticou na época, acabou ficando escravizado por 70 anos. Depois Deus, através de Daniel, né, cooperou na libertação dessas pessoas, e muitos dos judeus sequer voltaram da Babilônia, continuaram lá, porque construíram família e tal, e não quiseram mais voltar para a cidade de origem que era Israel. Pode avançar lá, irmão. Senhor Jesus. Ó, isso aqui seria um Fotos, Jardim Suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas da antiguidade. E esses palácios aqui de Babilônia, irmão, um que estava tentando reerguer elas, e depois não levou muito adiante esse projeto aí, foi o Saddam Hussein. Porque tudo é lá naquelas regiões lá da Macedônia, daqueles lugares lá, onde Deus chamou Abraão, né? Ó, os costumes e as práticas, né, da Babilônia, ó, eram o mediunismo, consulta aos mortos, né? E hoje isso aqui o que faz é o espiritismo, né? Consulta aos mortos, né? Adoração a ídolos. Olha aqui, ó. Isso aqui é terrível. E hoje, como nós estávamos falando, parar um pouquinho aqui para nós ver. Essa questão da adoração a ídolos. Então, hoje, o que é a Babilônia no nosso aspecto? Entendeu, irmão? Principalmente, irmão, quando nós estamos adorando a ídolos. Por exemplo, quando Deus deu
os 10 mandamentos para Moisés no pé do Monte Sinai, aliás, lá no Monte Sinai, que o povo ficou embaixo, no pé do Monte Sinai, a primeira coisa, quando Moisés demorou a voltar, o povo fez um bezerro lá, pegaram seus pingentes, seus anéis de ouro e joias que eles tinham, e o próprio Arão, né, fez um bezerro, e eles começaram a adorar, dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Deus deu os mandamentos para Moisés. Deus viu que o Israel tinha se corrompido, então Deus deu o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, né, para de mim não há outro, amarás teu Deus toda a tua força, teu coração, teu entendimento, e não fará para ti imagem de escultura de semelhança alguma. E você pode ver que Deus não estava dando esse mandamento para as nações pagãs, mas estava dando esse mandamento para a nação que lhe pertencia, entendeu? Porque depois de muito tempo de escravidão no Egito, eles aprenderam também a adorar muitos ídolos, né? Então, um dos costumes e as práticas hoje da Babilônia é a adoração a ídolos. E essa adoração a ídolos, irmão, nós temos que ver uma coisa: Nimrod era um cara que estava vivo, mas ele se tornou um ídolo na vida das pessoas. O ídolo não é só o ídolo sem vida, que tem boca, mas não fala, que nem o Salmo 115 fala assim, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, né? Tem boca, mas não fala, e som algum sai da sua garganta, né? Uma coisa assim. Mas não é só esse ídolo. O ser humano, o ídolo vivo. Hoje muitas pessoas podem se tornar um ídolo para nós, né? Família, filho, esposa, um irmão, alguém de nome entre os cristãos, entendeu? Nada. A nossa adoração nós temos que render única e exclusivamente ao nosso Senhor. Ele é o único digno de ser adorado, né? Não podemos ter outro, ele tem que ter a primazia na nossa vida. Então, um dos costumes e as práticas é a adoração a ídolo. E se hoje nós temos alguém que substitui o Senhor nas nossas vidas, nós estamos nos costumes e nas práticas da Babilônia. E lá em Apocalipse 17, 18, né, que fala sobre essas práticas, né, a gente tem que pegar esses dois capítulos 17 e 18 e ver uma coisa. Quer ver? Só vou ler um versículo lá para os irmãos verem bem rapidinho, não precisa nem vocês lá, mas só vou ler Apocalipse 18, quando o Senhor está dando uma exortação a nós nos dias atuais. 18:4, o Senhor diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, quando o Senhor está dizendo: sai dela, povo meu, então o Senhor está aí exortando aos seus filhos que hoje vivem ainda na prática, nos costumes e na prática babilônica. Entendeu? Então nós temos que estar livres, libertos disso, né? Depois, quando nós chegar no fim do julgamento da queda da grande Babilônia, nós vamos tocar um pouquinho mais nesse assunto que queima, dá choque, né? Mas Senhor Jesus, né? E também o outro era encantamento de mágicos, né? Grande poder da classe sacerdotal. Tudo isso se iniciou lá, né? Grande poder da classe sacerdotal. E hoje uma coisa, se nós olharmos entre o povo de Deus, hoje se criou isso aqui, uma classe sacerdotal. Sabia, irmãos? Isso aqui lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 15, o Senhor chama isso de nicolaísmo, obra que ele odeia. Toda a classe sacerdotal, que é uma classe intermediária entre o homem e Deus, para Deus é nicolaísmo e é uma coisa que ele odeia. Porque aos olhos do Senhor, todos nós que cremos formamos um sacerdócio real. Primeiro Pedro 2,8 fala isso, 2,9, né? Vós sois a raça eleita, sacerdócio real e nação santa. É o mesmo que o Senhor queria lá, por exemplo, quando o Senhor tirou Israel do Egito, lá no livro de Êxodo, o Senhor falou assim, o Senhor disse assim: agora que Israel seria para ele uma nação santa, povo peculiar de Deus e sacerdócio real. Todo Israel, todas as 12 tribos.
Mas devido ao pecado deles no pé do Monte Sinai, de criar aquele ídolo, Deus reduziu o que era para uma nação de milhares e milhares de pessoas serem representantes dele entre as outras nações. Deus reduziu a uma tribo chamada da tribo de Levi, e depois Deus reduziu mais, tinha que ser nascido da casa de Arão para ser um sacerdote. Só que Deus não queria essa classe sacerdotal, essa classe mediadora no meio do povo de Israel. Todo israelita era para ser um sacerdote, era para ser um representante de Deus na terra. E isso o Senhor transferiu para a igreja, e a igreja caiu no mesmo pecado da nação de Israel. Criou-se no nosso meio uma classe sacerdotal, surgiu os glédios dominando os leis, o nicolaísmo, e isso é uma afronta para Deus. Nós somos um corpo, irmão. Nós somos o sacerdócio real e a nação santa. Todo mundo que creu em Cristo Jesus, aceitou Ele como Salvador e Senhor, faz parte desse sacerdócio real. Então, se nós temos classe sacerdotal entre o nosso meio, nós estamos num costume e prática babilônica. Agora, viu como você vai falar uma coisa dessa, pelo amor de Deus, você está louco, senão não pode ser certo. Mas é o que a palavra nos mostra claramente. Então, a classe sacerdotal, porque o sacerdote nosso é Cristo Jesus. Ele entrou na presença de Deus uma vez por todas, né, obtido para nós uma eterna redenção, com o seu próprio sangue, tornou-se o nosso sumo sacerdote. Entendeu? Então, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. O que o Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 2? Há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus o homem. Então, entre nós e Deus, há somente o Senhor. Não existe, por exemplo, eu vou lá no André, para o André ir a Deus por mim. Nada disso. Hebreus 10 fala assim, que o Senhor nos consagrou um novo e vivo caminho. Quer ver, vou ler lá, irmão, para não ficar muito só quer ver, só para os irmãos verem que todos nós temos o direito de irmos ao Senhor, porque nós não temos mais uma classe sacerdotal mediadora. Hebreus 10, 19 e 20. E o 21. 10, 19, 20 e 21. Diz assim, ó. Tendo, pois, irmão... eu vou esperar um pouco. 10, 19, 20 e 21. Louvado seja o Senhor. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no... Talvez a tradução de vocês está Santíssimo Lugar, né? Aqui está Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Grande sacerdote sobre a casa. E quem é essa casa de Deus? A igreja, o corpo de Cristo. Então hoje nós temos o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, que é a presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos preparou, pelo seu sangue. Se não houvesse o sangue, nós não teríamos condições. Então o Senhor Jesus, Ele é o sacerdote sobre a casa de Deus. Não existe uma classe sacerdotal. Não existe uma classe sacerdotal. Irmãos, 1 Pedro 2, 8 a 9. Quer ver? Acho lá para os irmãos acharem lá, que eu acho que nessa minha Bíblia, aqui eu não sei se eu tenho essa folha. Parece que, se eu não me engano, acho que eu não tenho essa folha. Mas quer ver? Acho lá, quer ver? 1 Pedro, vamos ver. Senhor Jesus, a minha não tem essa folha. 2, 8 a 9. Veja lá o que está escrito. Vamos ver. 1 Pedro. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam nas palavras. Não é esse aí. É 1 Pedro 2. Veja bem, então. Mas eu estou com 1 Pedro 2:8. 2:8, 9. Então 9. É o 9 diz, ó. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio régio, nação santa,
povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Como é que está escrito essa tradução, irmão? Faça favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio. Fala ali de sacerdócio, né? Quando fala sacerdote, está relacionado à pessoa. Sacerdócio é um conjunto. É a função nossa. Nós somos um sacerdócio para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós que um dia cremos no Senhor, somos um sacerdote diante de Deus. E temos sobre essa casa um grande sacerdote que é Cristo. E fora disso, ninguém está em condições de ser um sacerdote mediador entre o outro. Se isso existe, costumes e prática babilônica. Agora olha isso para a nossa condição hoje entre o povo do Senhor. O que mais existe é essa prática de uma maneira enganosa, enganando o povo de Deus, levando a essas práticas pagãs, entendeu? Porque talvez não vão para a palavra, ou falta um pouco de luz na palavra, não sei, Deus o sabe, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Mas de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa babilônica. É uma coisa babilônica. Todos nós somos um corpo, e Paulo fala no livro de Efésios que tem que haver a justa cooperação de cada parte para o aumento de si mesmo em amor. Em Efésios capítulo 4, Paulo fala isso. Para que, né, cada um tem que cooperar, porque como um corpo é isso aqui, esse dedo funciona, esse funciona, tudo tem que funcionar no corpo. Então, como nós, como membro do corpo, cada um de nós temos função no corpo. Não existe membro inerte, membro que não funcione. Não, Valmir, você só olha. Isso aí é o Glérico Leigo, é o nicolaísmo, é os gléricos entendidos dominando sobre os não entendidos. Entre aspas, os espirituais dominando os não espirituais. Essa prática surgiu quando surgiu Tiatira. Em Pérgamo havia o ensinamento sobre isso, mas não muita prática. Quando surgiu Tiatira, surgiu agora, vamos pôr em prática o que Pérgamo estava ensinando. Aí surgiu a classe sacerdotal mediadora. E chegou até nós agora, né? É terrível, isso é terrível, isso é terrível. O sacerdócio real somos todos nós, né? Então, só que a gente já vê que realmente nós no nosso dia a dia temos prática, costumes e práticas da questão babilônica, né? Da confusão, Babel, Senhor Jesus. Amém? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor né? E os aspectos religiosos, lá nós vimos sobre essa questão, né? Mas aqui, nos aspectos religiosos, politeísmo, desprezo pela vida além túmulo, crença em gênios, demônios e heróis, adivinhações, isso aqui é tudo as práticas religiosas dela, e magia, sacrifício de crianças, orgias sexuais e astrologia. Quem é que crê em astrologia e astrólogos? As práticas, pode chamar um pouquinho. Entendeu? Isso aí eram alguns aspectos. Claro que a classe sacerdotal lá também você pode colocar dentro desse aspecto religioso, né? Lá eles levantavam, eles separavam os sacerdotes para cuidar das coisas espirituais, entre aspas, das coisas religiosas, né? Das coisas pagãs, né? E isso aqui, o aspecto religioso, isso aqui era um ensinamento como se fosse a doutrina deles, né? Isso aqui era a doutrina deles. Nos cultos, entre aspas, nas reuniões, se pregava isso aí, se ensinava essas coisas, entendeu? Não vou dizer que entre o povo de Deus hoje existe isso aqui, entendeu? Mas, irmãos, nós temos que, por isso que o Senhor fala, vigiar e orar. Vigiar e orar. Porque, olha, Satanás, lá no Salmo 106, quando Deus repreende a Israel,
O Senhor está dizendo que quando nós somos adoradores de ídolos, nós estamos sacrificando nossos filhos a demônios. A demônios. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Sério, nós não somos mais inocentes diante do Senhor. Que não é o nosso caso, né? E aqui existia na época, literalmente, o sacrifício de matar crianças, entendeu? Matar crianças, né? E orgias sexuais. Quem que não se lembra lá no livro de Daniel, daquele rei que... Eu vou só abrir aqui para os irmãos ver, quer ver? O que Deus permitiu, Daniel, só para nós ver um pouquinho. Nós não temos... Nossa, coisas, irmão, perdão. Só vou ler esse versículo aqui, ó. Me perdoe. Aqui, ó. O Daniel. O Belsazazar ali, quando ele estava em orgias e bebedice lá, o que Deus permitiu. Né? Aqui, ó. Por exemplo, do livro de Daniel. A escritura na parede, tá. Tá. Senhor Jesus. Nem tem mais. O quê? É Daniel aqui, entendeu? Senhor Jesus. Depois da boca aqui, ó, é capítulo 5. Então, ó, no capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença de 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus as grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Então eles trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei e os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha aqui, ó, a idolatria. E no mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então mudou o semblante do rei, seus pensamentos turbaram. Junto dos lombos relaxaram os seus joelhos e batiam um no outro. Ficou, né? O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores e os caldeus e os feiticeiros. Isso aqui foi em Babilônia, irmão. Nabucodonosor era o pai dele. Depois Belsazar assumiu o governo também, né, de Babilônia. Então, e falou o rei, disse aos sábios da Babilônia, no versículo 5:7, e falou os sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará candeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, e não se turbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. No dia do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos e encantadores, dos galdeus e dos feiticeiros, porque o espírito excelente, conhecimento inteligente, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera por nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei e disse a Daniel, aqui,
tu, Daniel, dos cativos de Judá. Tá, aqui foi a conversa do rei, mas olha aqui, quando Daniel interpretou as escritas na parede que apareceram lá no palácio desse rei. Ó, no versículo 24. Não, primeiro no 23, para nós entendermos. Se levantasse contra o Senhor teu Deus, pois foram trazidos utensílios da casa dele, perante ti e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas Deus, cuja a mão está a tua vida e os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviado aquela mão que traçou a estas escrituras. E esta, pois, é a escritura que traçou Mene, Mene, Tel, que Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achados em falta. Pérez, que é Parsim, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Por causa dessa orgia que ele fez, de adorar a ídolos, beber com a sua concubina e tal, Deus veio e interviu ali. Né? E através daquelas escrituras que apareceu na parede, esse Belsazar foi o substituto do Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Esse cara aqui também governava Babilônia na época. E Daniel estava lá por causa do cativo dos 70 anos da escravidão de Israel. Entendeu? Então, Daniel morreu em Babilônia, né? Sequer voltou, porque ele quando chegou no fim, ele já estava bem avançado de idade, né? Foi para lá bem novo, né? E então aqui nós podemos ver, porque adorarem a ídolos e aquelas orgias, né? Aquelas mulheres e reis bebedeiros, o Senhor veio e exterminou o reinado daquele cara. Exterminou, porque Deus tem certas coisas que Deus não suporta. E uma das coisas que para Deus é uma ofensa é essa questão do ídolo. Tanto o ídolo madeira e que não sabe nada, que não vê, e ídolo de pedra, quanto ao ídolo vivo. Isso para Deus é uma coisa terrível, terrível. Porque tira o lugar que era do Senhor. Né? Amém? Irmãos, as horas de for, Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmão, nós temos aí Nossa, tem muita coisa para frente dentro disso aí. Meu Senhor. Mas, amém, né? Por enquanto.